Fala, nação! Saudações, bonita nação! Vambora reger aqui agora, né? Que o Benja, Mano, Emerson Sheik e o Cicinho falaram sobre a ida do Vitor Pereira para o Flamengo, né? O debate está muito bom. Eu venho acompanhar aqui com a gente e você vai se surpreender. Mas antes disso, né? Já deixa o seu like, a sua inscrição para ajudar o canal. E eu vou deixar o link aqui na descrição como créditos e direitos autorais ao canal SBT Esporte. Link na descrição como créditos. É isso aí, tamo junto. O que será que o Benja e o Mano falou? Vambora! Emerson Sheik. Azedou o caldo. Emerson Sheik. Vitor Pereira. Ao se despedir, tem as aspas aí de Vitor Pereira. Então, antes. Que maravilha. Coloque aqui. Vitor Pereira na sua despedida. Eu me sinto muito triste. Queria muito continuar esse projeto, mas não tem hipótese nenhuma. Não vou para clube nenhum. Não vou para canto nenhum. Eu vou para casa. Tenho que ajudar a estabilizar um pouco o processo de doença da minha sogra, que está vivendo na minha casa. Por isso tenho que voltar para lá. Foi uma declaração comovente de alguém preocupado com a saúde, com uma pessoa próxima da família. E Vitor Pereira nem para Portugal foi. Estava em Maresias, estava na Bahia e é o novo treinador do Flamengo. O que o senhor acha, senhor Emerson Sheik? Boa noite, Benjamin. Boa noite a todo mundo. Ó, o show tem que continuar já. Olha, Boa noite pros pretos. O que eu curti, esse show tem que continuar. Se eu começar a contar aqui, viu? Isso é passado. Benjamin, o negócio é o seguinte, viu? É uma história antiga. Não é novidade para muita gente, não, esse namoro do Vitor com o Flamengo, tá? Tem algumas pessoas dentro do próprio Corinthians que já sabia e não vem com essa não, que não é surpresa. Não foi dito, não foi comentado, mas já existia um namoro durante essas lindas frases do Vitor Pereira, já existia um namoro com o Flamengo. E o que você achou do Vitor Pereira, da atitude dele? Ah, não dá, né, Benja? Não dá. Ele deveria ter um pouco mais de respeito com a instituição Corinthians, com o torcedor, com esse período que ele passou pelo clube e, sobretudo, da maneira que ele foi tratado lá dentro. E, realmente, ele acaba decepcionando o torcedor corintiano e o clube, né? Ele desrespeita de uma maneira que não tem justificativa, né? Não, mas eu não acho que ele faltou com respeito com o Corinthians, com a torcida do Corinthians. Eu acho que ele faltou com respeito com ele próprio. Acho que ele faltou respeito com a família dele. A sogra. Né? Mas assim, a sogra, a família. Porque, ô Sheik, ele dirigiu o Flamengo, não tem problema algum. Pelo contrário, se eu fosse treinador hoje, tivesse o Corinthians e o Flamengo hoje, eu iria pro Flamengo. Tem o melhor elenco da América do Sul, a chance de ganhar títulos é gigantesca, vai receber mais, não vai ter problema nenhum. Então, não é um problema ele ir pro Flamengo. Mas pra que mentir assim? E olha só, não é achismo não, tá? É informação mesmo. Não é novidade para alguns, esse namoro com o Flamengo, inclusive. Agora sim, ele poderia ser um pouco mais leal. Pouco mais? Um pouco mais leal, talvez isso, um pouco mais leal, falar a verdade. Aí não falar a verdade porque chega. Aí você ele tá poderia. Não, mas ele até um certo ponto ali, ele realmente tinha um problema com a família. Eu presenciei isso. Eu compartilhei de um final de semana com ele e vi o problema. Isso é verdade e eu posso afirmar. O problema ele, de fato, ele existe. Agora que ele está preocupadíssimo, mostrou Agora, que não. a preocupação toda que ele mostrou ter durante esses meses de negociação ou não com o Corinthians e sim com o Flamengo deixa com interrogação. Eu, particularmente, não sinto o menor problema dele ter ido embora. Eu falei aqui o ano inteiro. Para mim, o trabalho dele no Corinthians foi, para mim, fraco. Para mim, já teria mandado ele embora quando ele falou que queria estar no Liverpool, mas não deu, tô aqui. Eu já teria mandado ele embora quando ele falou que o dinheiro que ele tinha na conta dele. Mas eu não sei porque uma parte da torcida do Corinthians morria de amores pelo Vitor Pereira. E aí, mano, você tá bravo? Eu achei que tá passando muito pano ou não? Tá. E antes de mais nada, boa noite pra você, Benja, boa noite pra todos. Mas é revoltante, Benja. É revoltante. Não o fato dele falar... Precisa passar esse pano? Claro. 7x10 no farol mais próximo de você. Panos Sheik. Mas o negócio é o seguinte, Benja, vamos lá. É revoltante o que está acontecendo. Não pelo fato dele falar, não quero mais trabalhar no Corinthians. Ele poderia, pura e simplesmente, ter sido honesto
com o time que praticamente o pariu pro futebol. Porque o Vitor Pereira, antes de chegar no Corinthians, tinha ganhado o quê? Qual que é o currículo do Vitor Pereira? Ganhou um título, acho que no Fenerbahçe. Mas no Corinthians também não ganhou. Mas no Corinthians... Ganhou o que no Corinthians pra falar isso? Ganhou nada. Teve no Corinthians sem ganhar nada, foi muito maior do que ele já teve em qualquer lugar no mundo. Meu Deus, tá de sacanagem. Pra mim, A veja, vitrine que é o Corinthians. Falso, tá? Vamos lá. Pra mim, veja, foi extremamente dissimulado. Fingido. Vamos lá. Ingrato, mentiroso. Tudo isso é o que ele é. Porque o negócio é o seguinte, Benjamin. Vamos lá, por partes. Ele poderia pura e simplesmente ter chegado no término do contrato dele, que ainda nem acabou, mas todo mundo sabe, acabou o Campeonato Brasileiro, o contrato dele, o vínculo, terminou com o Corinthians também. Fala, presidente, o negócio é o seguinte, quero pro ano que vem um time mais agressivo, quero montar um novo projeto. Diante do que o senhor já me apresentou de orçamento, eu sei que o senhor não vai conseguir realmente atender a minha expectativa. Então eu tô metendo marcha, tô metendo o pé, tô indo embora. Beleza, obrigado, valeu. Acabou o vínculo. Não precisava vir com essa história hipócrita. Ai, tô preocupado com a minha família. Ai, a minha sogra tá na minha casa, eu preciso ir pra lá. Nem pisou em Portugal, Vitor Pereira. Você tá tão preocupado com a tua sogra que nem pra lá você foi. Você tá aí torrando no sol do Nordeste, no litoral de São Paulo. É isso que você tá fazendo. Então, sinceramente, Benjamin, repito aqui, Duílio, você é muito bonzinho para ser presidente do Corinthians. Eu duvido que se fosse o Andrés, que ele tivesse tomado esse laço que você tomou do Vitor Pereira. Eu duvido, Duílio, que se fosse o Andrés, que o Vojvoda não era técnico do Corinthians. Eu duvido que se fosse o Andrés... Hashtag manda o presidente. Não, não é isso. Eu não quero, eu não quero. Eu não quero porque, firme. sinceramente, eu não tenho estômago para lidar com futebol. É igual cozinha de restaurante. Se for lá no fundo, você não come mais. Susto, igual não. Cozinha de restaurante. Se for conhecer, você não come mais. Depende do restaurante, hein? Depende do restaurante. Toda cozinha tem suas Depende baratas. do restaurante. Emerson Sheik, toda cozinha tem suas baratas. Não. Pode acreditar que não. Cozinha de restaurante. Duílio, o negócio é o seguinte. Agora é a hora de bater o pau na mesa, irmão. O que você quer que ele faça? Tem que ir lá, Benjamin. Vai bater nele agora, bate nele. Vai na Turquia e dá a volta por cima. Não fica bancando o Lázaro não, Duílio. Não fica bancando o Lázaro não. O Lázaro, Benja, é como se fosse a Amélia da música. Sabe, uma mulher de verdade, que não reclama, que acha bonito não ter comida, não ter o que comer. É o Lázaro. Agora, por exemplo, vai lá no Fenerbahçe e fala, ô Jorge Jesus, o negócio é o seguinte, eu sei que você tá louco pra voltar pro Brasil. Não é mais aquele amor fervoroso que você tinha pelo Flamengo, que você ia fechar a porta para qualquer outro projeto. Hoje, tem 4 times no Brasil, Benjamin, que poderiam fazer uma proposta pro Vitor Pereira que ele viria. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians também. São esses 4, Benjamin. Então essa é a hora de ir lá e furar o olho do Fenerbahçe e trazer o cara. Mas deixa eu falar. Não dá pra depender do Lázaro esse ano, gente. Pra trazer o Jorge... Como é que faz aqui? O Vitor Pereira ganhava 3 pau por mês junto com a comissão técnica. Mas para trazer o Jorge Jesus até maio é impossível. É possível. Não. É impossível no futebol, é uma questão de ponto de vista, Benjamin. Estou falando. É só coçar o bolso. Estou falando para você, até maio é impossível. Como diria o Mahatma Gandhi, impossible is nothing. Isso foi o Michael Corleone que falou no Poderoso Chefão. Você não quer falar? Você não vai falar nada? Não, mas sabe o que eu queria te falar? Eu queria te falar o seguinte: o Duílio, presta atenção. O cara vira pro presidente do Corinthians e fala: olha, eu tenho um problema com a minha família, eu não vou ficar. Mas o presidente que é malandro, o cara ganha no ato, Benjamin, mentira. Você tá louco. Mas pode falar, mas não é isso toda hora, pô. Não é toda hora. Você é louco. Não, eu não vou defender o Duílio. Uma vez que tomou um laço de uns caras Eu não vou defender o Duílio porque a diretoria do Corinthians sumiu. Óbvio, sumiu. Você liga, sempre. ninguém atende, ninguém manda mensagem. Sumiram. Agora, o cara fala pra você, Cicinho, olha, tô doente, minha mulher tá doente, eu vou embora. Você acredita? Depende, e se for Miguel? Boa noite, Benji, boa noite a todos. Exatamente. Miguel que ele mais dava. Nessa história... Nunca lançou uma bola? Nessa história, a diretoria do Corinthians é a menos culpada. O que me estranha é o Flamengo contratar um treinador fracassado como esse. Você acha o Vitor Pereira fracassado? Ele veio pro Brasil com status de ser campeão e não ganhou nada. Aí o Flamengo dá um prêmio para ele, presenteia ele com uma contratação, tira o Dorival Júnior, que já tinha um trabalho muito bem feito, bem formado, encontrou uma identidade pro time. Então, o Flamengo
na verdade, deu um tiro no pé. Não, e a verdade é o seguinte, um treinador como o Vitor Pereira recebe uma proposta desse do Flamengo, que talvez tenha o melhor elenco hoje do Brasil, como que não aceita? Mas não vai ganhar nem carioca, sogra, sogro, todo mundo doente, ele vai se encarregar disso. Esquece. Ah, você está defendendo o cara? Eu não estou defendendo, eu estou falando que dá ir pro Flamengo, eu acho que justifica. Opa, isso é outra coisa. Não, outra coisa não, essa é a coisa. Sim, faltou sinceridade. Agora, ele aceitar o convite do Flamengo... Não, mas não é essa a discussão. Beleza. A discussão é porque a discussão não é essa, faltou sinceridade. É toda a novela que ele criou para não renovar com o Corinthians. Porque ele ir pro Flamengo é uma questão Corinthians criou essa novela toda e o não já o Corinthians é o menos culpado, Chega. Assim, mas demorou. Cício, mas você acha que a diretoria? O presidente do Corinthians é bonzinho? É bonzinho, mas ele é o menos culpado dessa história. Vamos pro Rio de Janeiro? Vamos pro Rio de Janeiro? Que o Vene Casagrande, que é o cara que mais conhece de bastidor do Flamengo, vai participar com a gente. Mas a informação que eu tenho, Vene, é o seguinte. O Vitor Pereira está acertado com o Flamengo há 2 semanas. Há 2 semanas que ele acertou com o Flamengo. Isso é uma coisa que irritou o Dorival Júnior, porque estavam negociando com o Dorival, até o Dorival descobrir. E aí, Vene? Boa noite, Benja. Boa noite, Mano, Sheik, Cicinho. Então, para ajudar no debate de vocês, eu vou trazer aqui a cronologia dos fatos pelo que eu sei. Eu confesso para você, Benja, que eu não sei desde quando que Vitor Pereira e Flamengo estão acertados. Eles estão acertados há pelo menos 1 semana. Não sei se foi há 15 dias, mas enfim, tudo aconteceu na sexta-feira, quando a imprensa portuguesa noticiou que o Flamengo iniciou conversas com Vitor Pereira. A partir desse momento, quando eu li a matéria do jornal português Record, eu entrei em contato com representantes do Dorival para entender toda a situação. E o que me relataram na sexta-feira foi o seguinte: Vene, estranho, porque o Edson, que é o empresário do Dorival, está em São Paulo a pedido do próprio Flamengo para poder acertar toda a renovação de contrato. Beleza, o tempo passou, as horas se passaram na sexta-feira, e aí o Dorival, nos bastidores, procurou saber a verdade e descobriu que, de fato, o Flamengo estava negociando, estava muito próximo de ter um acerto com o Vitor Pereira. A partir desse momento, logo na sexta-feira à noite, Dorival reuniu a sua comissão técnica e ali bateu o martelo que não ficaria mais no Flamengo, entrou em contato com o representante dele e ficou decidido, tanto é que ele emitiu um comunicado oficial através de vídeo. E a partir desse momento, o Dorival não quis mais saber de Flamengo, tomou a decisão e até esse exato momento, ninguém da diretoria do Flamengo entrou em contato com o Dorival para dar qualquer justificativa, não teve isso. E o Dorival, de fato, que estava com a renovação muito bem encaminhada, tudo acertado em Florianópolis, curtindo o início das férias, acreditando que no dia 26 de dezembro estaria no Ninho do Urubu, percebeu que foi apunhalado pelas costas e também foi traído nessa história. Então o Dorival ficou extremamente triste, inclusive os relatos que eu tenho de pessoas próximas ao Dorival, que ele chorou literalmente. Tanto é que quem conhece Dorival sabe que naquele vídeo que ele divulgou na sexta-feira à noite, ele estava visivelmente emocionado, abalado, abatido, triste com toda a situação. Inclusive, não foi só os torcedores do Corinthians e do Flamengo que ficaram surpresos. Os próprios jogadores do Flamengo ficaram surpresos. Porque alguns entraram em contato comigo quando eu noticiei que o Dorival não ficaria mais no Flamengo, e esses que entraram em contato comigo não estavam acreditando. Porque todo mundo imaginava que o Dorival fosse estar no comando da equipe em 2023. Em resumo, em suma, Vitor Pereira está muito próximo de assinar um contrato com o Flamengo, válido por 1 temporada, e o custo anual que o Flamengo terá com Vitor Pereira e a sua comissão técnica gira em torno de 22 milhões de reais. Ou seja, não é só a troca de comando, o Flamengo também vai investir pesado, porque mesmo com a renovação de contrato do Dorival, o Flamengo não iria gastar nem a metade desse valor. E para quem acha que o Flamengo tomou essa decisão porque o Dorival poderia ir para a seleção, isso é uma hipótese, porque em nenhum momento o Dorival chegou na conversa com o Flamengo, exigiu cláusula de liberação para a CBF, nada disso. Pelo contrário, a todo momento colocou o Flamengo como primeira opção, porque ele entendia que nesse momento, para a carreira dele, o Flamengo era o melhor projeto. Ele nem estava pensando em seleção brasileira. Então, acho que eu consegui resumir muito bem para ajudar no debate de vocês aí. Ô, Vene, eu não sou baú, viu? O Cicinho é baú, eu não sou. Vene, o Vitor Pereira está 2 semanas acertado com o Flamengo, por isso que ele não foi para Portugal. Ele estava lá meio escondido em Maresias, no litoral norte de São Paulo. Tá bom? Onde eu tenho... Por coincidência, fala. A estratégia da diretoria do Flamengo nessa negociação. Em determinado momento, Bruno Spindler e Marcos Braz, que estão sempre juntos,
Para quem não sabe, Bruno Spindel é o diretor executivo e Marcos Braz é o vice de futebol. Eles estão sempre juntos nas negociações. Nessa negociação, eles se separaram. Tanto é que Marcos Braz, de fato, esteve presente no mesmo hotel que o Vitor Pereira estava ou está na Bahia. Marcos Braz estava lá, se encontrou com o Vitor Pereira lá. Então, eu não duvido da sua informação e eu acho até possível, inclusive. Não. O que me estranha... Ô, Benê, no mesmo momento que conversava com o Vitor Pereira, conversar com o Dorival a renovação de contrato. Porque era para ter dito para o Dorival, olha só, a gente vai procurar um novo treinador, você pode buscar um novo rumo, um novo clube, um novo projeto. Ô, Benê, não é questão não, pô. Eu tô cravando para você, eu tô falando. O Vitor Pereira está há 2 semanas acertado com o Flamengo. Acertado, tá tudo certo. O Dorival Júnior não renovou com o Flamengo, não é porque a diretoria do Flamengo estava achando que ele ia para a seleção. Porque muita gente dentro do Flamengo estava descontente com o trabalho do Dorival, apesar de o Dorival ser um cara gente finíssima, ninguém tem qualquer tipo de reclamação lá dentro do Flamengo contra a pessoa do Dorival, que é um cara fora de série, e a gente conhece o Dorival é um cara fantástico, mas não estavam contentes, muita gente lá dentro fala que o Flamengo foi campeão, não por causa do Dorival, e sim por causa do elenco. Mas, ô Benja, tem um problema. Não, na verdade, não, eu também acho que não é isso, mas a informação é essa. Agora, ninguém quer falar nada. O pessoal do Corinthians não quer se manifestar. O pessoal do Flamengo não quer se manifestar. O Vitor Pereira está lá comendo o acarajé dele. O Dorival também não quer falar. Então, depois os caras não vêm encher o saco, quando a gente fala, pô, mas vocês estão falando umas coisas que não tem nada a ver. Então, aí participa aqui. Está bravo com o Não, quê, mas mano? o Venê queria complementar. Fala, Venê, por favor. Não, o grande problema, Benja, eu não vejo nenhum problema, assim, analisando toda a situação, do Flamengo querer trocar o comando. O Flamengo tem essa opção, ninguém está aqui dizendo que o Flamengo era obrigado a ficar com o Dorival em 2023. O grande problema era não mencionar isso ao Dorival, não chegar para o Dorival, sentar à mesa e falar, Dorival, obrigado pelos títulos nesse curto espaço de tempo, mas a gente vai buscar um novo treinador. Por que isso não foi feito anteriormente? Por que Dorival e a sua comissão estavam imaginando que estariam lá no Ninho do Urubu no dia 26 de dezembro para iniciar o planejamento para 2023? Esse é o ponto. E eu acho que é isso que é preciso ser discutido no lado do Flamengo. E outra, eu estava ouvindo o debate de vocês, para mim o Corinthians é zero culpado nessa história. O presidente não tem nada a ver do Corinthians. Quem é culpado aí, entre aspas, é o Vitor Pereira, que deu um migué na diretoria do Corinthians e está indo para o Flamengo, e só. E a diretoria do Flamengo por não ter sido justo com o Dorival Júnior. O problema aqui é o seguinte, que o futebol, mano, vive um mundo paralelo. Nas nossas vidas, a gente quer ética, a gente quer honestidade, a gente quer que as pessoas sejam sinceras. No futebol, as pessoas comemoram e vibram e aplaudem quando um cara é mentiroso, quando o cara é desleal, quando o cara fala pelas costas, tá certo? Não tem santinho nessa história. O Flamengo deveria ter agido de uma forma com o Dorival e não agiu. O Vitor Pereira deveria ter agido com o Corinthians de uma forma e não agiu. Então, e tem mais gente que não agiu. Tem. Inclusive, Benja, eu vejo na mídia aí muita gente sensibilizada com olha o que o Flamengo fez com o Dorival, que absurdo e etc e tal. Absurdo, gente, com todo respeito a ele, porque eu gosto da figura do Dorival Júnior, mas absurdo, Benja, foi o que o Dorival fez com o Ceará. Quando ele sai do Ceará, abandona o projeto no meio, o Ceará cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Dorival que sempre bateu no peito em falar, não quebro meus contratos e tudo mais, essa é uma característica que eu tenho na minha carreira. Aí pintou a proposta falando, não, mas pro Flamengo eu abro uma exceção. Então não dá para bater no peito, cara, não dá para bater no peito. E eu repito, o que o Dorival fez aí com o Flamengo, quer dizer, o que o Flamengo fez com o Dorival fez com o Ceará. Então, Benjamin, nessa guerra aí não tem santo, não tem santo. Ele tá lá no Ceará, então, com todo respeito ao Ceará... Ele recebe uma proposta do Flamengo. Mas então não bate no peito, vai. meu irmão. Não bate no peito. Mas ele tá batendo no peito em quê? O Abel falou. O Abelão uma vez estava na Ponte Preta, não saiu para dirigir o Fluminense. Mas aí o Abel... Assim como o Voivoda, viu? O Muricy não foi para a seleção. São CPFs diferentes. Mas é que tá, você citou um exemplo... Mas você citou um exemplo de uma situação... então quer dizer que ele não pode recusar? O Voivoda recusou Vasco, ele recusou Atlético Mineiro e um possível interesse do Corinthians, mas continuou no Fortaleza. Mas são pessoas diferentes. Mas é que tá, então dá para recusar. Dá para recusar, é lógico que dá. O
Dorival, Sheik, ele sempre falou que ele não quebrava contratos e quebrou. Eu acho que a maior preocupação aí, que pouco foi falado, é o primeiro desafio, eu acho, do Vitor, se porventura realmente se concretizar tudo isso, é ganhar o vestiário, né? Porque os atletas do Flamengo foram pegos de surpresa e a diretoria, sim, poderia não estar Então me bem responde um satisfeita. negócio, por falar em vestiário. A informação que eu tenho, quando o Vitor Pereira anunciou que ia embora, grande parte do elenco do Corinthians comemorou muito, inclusive os líderes do elenco. Não é a informação que eu tenho, viu? Não é a informação. A informação que eu tenho é que Renato Augusto, Roger Guedes, Fagner, muita gente não queria o trabalho dele lá. Não, pelo menos assim, os que eu falo ainda hoje lá estavam bem satisfeitos. Os líderes? Alguns sim. Desses que eu falei, os caras queriam que ele continuasse? Renato Augusto, Roger Guedes, Fagner? Nunca falaram para mim que não. Honestamente. Acho que o maior desafio, voltando, o maior desafio do Vitor Pereira é conquistar o vestiário, porque... E eu não duvido dessa informação, viu? Ah. Eu não duvido dessa sua informação, Benja, principalmente pelo fato do Vitor Pereira ele exigir fisicamente demais de um elenco que muitos não queriam correr. E vou te falar, vai chegar lá o Lázaro, é o que esses caras querem. O Corinthians tá cheio de gato gordo lá, Benjamin, aquele gato gordo de armazém que tem preguiça de sair pra caçar, que acha que manda no time. Tá cheio lá, tá cheio. No Corinthians. Como Esses líderes de elenco e tudo mais. Como é que é o gato? O gato gordo do armazém, que tem preguiça de sair pra caçar rato, fica deitado no saco o dia inteiro esperando alguém jogar uma fatia de salame, é o Corinthians. E vai chegar o Lázaro, que é o dono da quitanda lá, Benjamin, o gatinho, que bonitinho, joga o salame pra ele. Vão deitar e rolar no Lázaro. Ai. Ô, Vene Casagrande, na tua opinião, o Paulo Souza é o Paulo Souza? Vitor Pereira. O Vitor Pereira não é um cara fácil no dia a dia lá, hein? O Vitor Pereira é um cara aí que gosta de arrumar com as estrelas e tal. Mas, na tua opinião, ele vai ser um novo Jorge Jesus ou um novo Paulo Souza? E para te responder agora, Benja, eu apostaria no novo Paulo Souza, não no novo Jorge Jesus. Por quê? Eu não consigo enxergar que o Vitor Pereira vai dar certo da mesma forma que o Jorge Jesus deu. Inclusive, eu tenho muita curiosidade para saber como os jogadores do Flamengo vão reagir a essas entrevistas coletivas que o Vitor Pereira dá. Inclusive, exemplo, supondo que ele fale a mesma coisa sobre o Gabigol que ele falou do Roger Guedes. Será que o Gabigol vai reagir bem lá no Flamengo? Então, assim, eu não consigo imaginar que o Vitor Pereira terá o mesmo sucesso. De fato, eu não sou contra a saída do Dorival Júnior, mas eu não acho que o Vitor Pereira talvez seja o técnico ideal para assumir esse comando em 2023. Mas a diretoria já optou. É uma aposta. Uma aposta cara, inclusive. Ô, Vene, o Flamengo já tinha tentado o Vitor Pereira antes? Sim, eu só não me recordo em que momento. Não sei se foi após a saída do Jorge Jesus ou quando o Paulo Souza veio. Mas sim, Vitor Pereira já foi um nome especulado. Sim, na época ele não optou para vir para o futebol brasileiro. Tanto é que quando ele veio para o Corinthians, muitos torcedores do Flamengo nas redes sociais ficaram debochando disso. Não quis vir para o Flamengo, mas quis vir para o Corinthians. Então, sim, o Flamengo já te respondendo, o Flamengo já tentou sim anteriormente. E ó, já deve ter um monte de gente xingando a gente. Normal. Pra variar, né? Minha mãe outro dia me xingou. Normal. Ó, só pra repetir, o problema não é o Vitor Pereira ir pro Flamengo. Claro. Não é esse o problema. Tá? Pelo amor de Deus. O problema é a mentira. O cenário que foi montado. Só isso. Eu, se fosse treinador hoje, tivesse a proposta do Corinthians do Flamengo, hoje eu iria pro Flamengo. Óbvio. Então não é esse o problema. Agora, Vene, os memes estão rolando soltos, os memes aí. Põe os memes aí pro Vene Casagrande. O Vene Casagrande dá uma olhada aí. O que não falta é meme. Olha lá. Olha a sogra aí. Essa foto aí fui eu que tirei, inclusive. Foi você? Foi, no hotel, numa entrevista que eu fiz com o Marcos Braga, lá aqui em São Corrado, no Rio de Janeiro. Olha lá. O Marquinhos tá parecendo a vovózona, né, mano? A dona Menga. A véia sarou, fiel. Olha, tem meme pra caramba. E tem mais meme aí, ô Edinho? Põe mais meme aí. A sogra morre. Hã? Cadê, Edinho? Travou aí, Edinho? Você quer que a sua aí, ó. Olha, o médico da sogra do Vitor Pereira foi cuidar da lesão do Neymar e ele já estará melhor no jogo de sexta-feira. Que bênção. Porque o cara é bom, né? Tem mais um aí. Esse aí eu postei no meu Instagram. A sogra. É o Marcos Braz. É a dona Menga. O Marcos Braz, olha lá. Vitor Pereira, estou deixando o Corinthians para cuidar da minha sogra. A sogra. É o Marquinhos. É o Marquinhos. É o Marquinhos. Olha lá. A sogra melhorou lá.
surfando lá. É lá na prainha, Benê. É Aí na é na prainha. Barra. Aí é na Barra. É na Barra. Pode ser Taguatiara, em Niterói também, onde eu moro. Caramba, velho. Agora, deixa eu te Olha lá, falar. olha lá, olha lá. Olha lá a sogra chegando lá, olha lá. Tá a 1000 por hora. Deu um rolê de skate, andou de bike. Cara, não perde tempo. Maratona e foi lá visitar a galera. Agora, o Marcos Braz é um avião, né, Sheik? O Marcos Braz... É bom, cara, é bom, hein? O Marcos Braz é o maior dirigente de futebol do Brasil e é o melhor diretor de futebol, vice-presidente de futebol que o Flamengo já teve. 2009, quando eu voltei para o Brasil e tive a felicidade de vestir a camisa do Flamengo, foi o Marquinho, o diretor de futebol. E o Marquinho, assim, ele é um cara impressionante, que ele fala a linguagem do atleta, é um cara que conhece muito de futebol. E o Marquinho está fazendo essa daí agora e não é novidade para quem acompanha o Marquinho, sabe quem é o Marquinho. O Marquinho, sem sombra de dúvidas, aí é o maior de todos os tempos do futebol brasileiro, é o Marquinho. É o maior dirigente, é o melhor diretor de futebol da história do Flamengo. Quando todo mundo vem com a farinha, ele já voltou com arroz, feijão, eu acho filé, que ele está entre os 3 maiores de toda a história do futebol brasileiro. O Marquinho é bom. O Marcos Braz é um avião. Ô, Vene Casagrande, a saideira aí, Vene Casagrande, que eu não posso pisar no Rio pelos próximos 2 anos aí. Estão fazendo uma campanha contra mim forte aí. Não tem problema não. Fala aí, Vene. Não, e outra, só vocês mencionaram o Marcos Braz aí, ele com certeza vai ser peça fundamental nos bastidores para ajudar nesse relacionamento do Vitor Pereira com o elenco, porque de fato não vai ser fácil fazer esse equilíbrio aí entre uma pessoa que é extremamente difícil de lidar, que é o Vitor Pereira, com o elenco do Flamengo, que você já conhece muito bem. Então tenho certeza que o Marcos Braz vai conseguir fazer esse elo entre elenco e treinador, comissão técnica portuguesa. E ele tá assistindo a gente, viu, Benê? Porque ele acabou de mandar uma mensagem aí, ó. Ele acabou de mandar, ele mandou aqui pra nós aí, gravou aqui a tela, tá assistindo. Um abraço, Marcos Braz. Ele falou, eu vou ajudar no vestiário, fica tranquilo. E de vestiário, o Marcos Braz é bom demais, né? Mas ele tá assistindo a gente aí. Ele tem que ajudar na salinha do Vitor, viu? Que dificilmente a cabeça dos atletas vai mudar. Audiência seletiva. Um abraço, Venê. Quando eu for aí, eu vou aí a próxima vez, eu vou fantasiado, vou mascarado, aí você paga um açaí pra mim aí no Rio de Janeiro. Fala, mano. Abraço. Valeu, Venê, tamo junto. Ô, Benja, mas o Marcos Braz, cara, é competente, cara. É competente. E a competência no futebol, ela tá atrelada a uma série de circunstâncias, inclusive com relação à atitude, com relação à proatividade, e tudo isso ele tem. Por exemplo, o Corinthians, quando estava atrás de técnico, ele ficava ligando, mandando WhatsApp, aí mandava e-mail. Irmão, Marcos Braz, ele pegava... Mas é relacionamento, né? Mas não é só isso, não é só isso. Quando o Flamengo queria um treinador, Sheik, o Marcos Braz, ele foi pra cima, foi no Galeão, pegou um voo e foi conversar com 3 caras, velho. O Duílio, ele não tem essa linha de raciocínio, ele não tem essa proatividade, cara. Fala, bicho. Caramba, é um podcast, velho. Podcast não, acabei de falar agora. Vamos, pronto, falei aí, tá louco, mano, engoliu a pílula do doutor. Então é isso aí, nação. Mais um react aqui, dessa vez do programa Arena SBT, né? É bastante polêmica aí o que o Mano e o Sheik e o Benja falaram sobre essa situação do VP e no Flamengo. O Vene Casagrande também foi até convidado, que até me surpreendeu ele aparecer ali, né, no programa. Mas é isso aí. Eu quero saber a tua opinião. Tu comenta aqui nos comentários o que tu achou da declaração do Mano. Mano, óbvio, né? Mano é um corintiano pra puxar saco do Corinthians. Ele não consegue ser imparcial nas suas análises, né? Mesmo sendo corintiano, eu raras vezes eu vejo ele criticar o Corinthians de uma maneira muito firme, né? Ele sempre critica, mas ao mesmo tempo passa o pano, né? Mas faz parte aí do futebol, né? Então eu quero saber a tua opinião. O que tu achou dessa análise, desse react que eu trouxe pra vocês aqui agora, né? É isso aí. Deixa o like e a sua inscrição para ajudar o canal. Tamo junto. É nóis aí. E outra coisa. Já deixou o like? É isso aí. Tamo junto, nação. Valeu.